Fala, amigões, graça e paz. E aí, como é que vocês estão? Firme e forte? Hoje, capítulo 29 de Provérbios. Estamos no dia 29 de janeiro, com esse propósito de todos os dias ler um capítulo de Provérbios e confesso, Provérbios tem abençoado muito a minha vida. E que tenha também, e que possa estar abençoando também a sua. Esses vídeos, as leituras que fazemos, possa estar abençoando também a sua vida. Amigões, pessoas que me ouvem, que ao lermos Provérbios 29, nós se deparamos com uma triste realidade de comparar alguns versos desses com a nossa situação do nosso país, a nossa nação. Pois, como eu já falei, no capítulo 28 e o 29, tem, como diz aqui, conselhos adicionais aos reis, além de conselhos diários para nós, de sabedoria para nós, para pais, filho, família. Ele traz também conselhos para os reis, para os governantes, onde nós, quando lemos capítulo 29, encontramos alguns versículos que nos deixam, eu confesso até que meio triste. Contudo, a palavra do Senhor, ela está aqui justamente nos mostrando como não proceder, como não fazer, o que não fazer como governantes. Não é uma pauta de direita nem de esquerda, mas apenas ajuste a palavra de Deus, nos mostrando como devemos agir, como os governantes devem agir também. E o versículo 3 ele já começa dizendo o seguinte, versículo 2, quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. O versículo 4, na NAA, diz o seguinte, o rei justo sustenta a terra, mas o amigo de impostos a transtornam. Então, o versículo por si já se fala, já é autoexplicativo, onde nós temos uma carga tributária de impostos terrível para o empreendedor, para o empresário e para o cidadão que paga, né, os impostos. Nós temos essa situação onde nós muitas vezes comparamos aqui Provérbios ensinando aos líderes que bom seria se tivéssemos líderes que seguissem os conselhos de Provérbios. E falando de justiça, o versículo 7 ele diz o seguinte, o justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas os perversos não dá a mínima atenção para isso. E foi até um tema que os amigões no grupo comentou sobre a questão da justiça aos pobres, né, do direito dos pobres. E eu anotei algumas coisas aqui que eu queria refletir com você sobre isso, sobre a pessoa correta que se interessa pelos direitos dos pobres. Eu anotei o seguinte, em um mundo onde impera a lei dos mais fortes e mais rápido, ou seja, a lei do jeitinho brasileiro, muitas vezes, onde a justiça é falha e sobra impunidade, o que deve prevalecer deve ser o nosso compromisso com a palavra de Deus. Nesse meio de injustiça, de um governo injusto, pois tem, como diz aqui, né? É amigo de impostos. Enfim, numa situação dessa, devemos sempre ter compromisso com a palavra de Deus. E baseado nesse compromisso, nossas ações precisam refletir a virtude da bondade e da justiça. Nas relações, nos negócios, todos têm direitos e deveres. Uma pessoa sábia tem a virtude da bondade, e isso irá exigir força de caráter para não se corromper. E certamente irá causar sede por justiça, por reparar danos, por lutas, pelo qual é certo e verdadeiro, começando por ser generoso. Em meio a tudo isso, uma pessoa justa, uma pessoa que luta pelos direitos dos mais pobres, ela buscará ser generosa. É isso que Salomão ele vem nos ensinando o tempo todo, desde o primeiro capítulo até aqui. Ele vem buscando que se Deus lhe abençoa de alguma forma, seja generoso. Continua aqui dizendo o seguinte, aqueles que têm a virtude da justiça irão se colocar no lugar das pessoas sofredoras. Vão ter empatia, sentir o sofrimento e lutar para melhorar a situação dessas pessoas.
E estas pessoas não praticam atos de caridade e voluntariado para agradar ou para aparecer para os outros. Essas pessoas sabem que Deus espera delas essas atitudes e age de forma sincera e discreta, pois sabem que o Senhor, que tudo vê, as recompensará segundo a sinceridade de seu coração. Então, quando eu penso sobre ajudar os pobres, sobre os direitos dos pobres, sempre me vem essa questão de o Senhor, ele vê e recompensa a sinceridade do nosso coração quando fazemos em secreto. Então, que não sejamos o tipo de pessoa também que, de certa forma, fica falando que luta por justiça social, mas quer mais aparecer do que realmente resolver um problema de justiça, de injustiça do mundo, né? Então é isso. Provérbios 29, ele já nos dá essas lições maravilhosas, mas outro tema também aqui tem me chamado bastante atenção, principalmente como pai, tenho aprendido bastante com a Bíblia, como ser um bom pai, e Provérbios aqui vem e traz também outras lições, outros provérbios de sabedoria para nós, no versículo 15 e o 17. Ele diz o seguinte: a criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. 17. Discipline seu filho, e eles darão paz a seu espírito e alegria a seu coração. Gente, em um mundo onde a disciplina dos filhos é muitas das vezes mal interpretada, principalmente essa disciplina que a Bíblia nos ensina, muitas das vezes é mal interpretada em um mundo caótico, onde nós muitas das vezes não temos nem o direito de corrigir, disciplinar os nossos filhos por ser mal interpretado. E eu sei, existe muito abuso mesmo dessa disciplina, existe muito abuso de uma correção errada. E que quando houver esse abuso, que haja a disciplina, que haja a justiça. Mas a Bíblia nos ensina que uma criança corrigida se torna sábio. E que um filho indisciplinado envergonha sua mãe. Então não quer que o seu filho não lhe envergonhe. Discipline o seu filho, corrija, para que ela seja uma criança sábia. O versículo 17: discipline seu filho e eles lhes darão paz a seu espírito e alegria ao seu coração no futuro. Tem uma história que eu me lembrei agora, é bem famosa, ela é bem conhecida, de que uma vez uma mãe foi visitar um filho na prisão e quando chegou lá, esse filho mordeu a sua mãe e ela: meu filho, por que você fez isso? Resumindo a história, né? Por que você fez isso? E ele disse: mãe, é porque você é culpada também de eu estar aqui. Porque quando era para me disciplinar, quando eu chegava com aqueles primeiros carrinhos que eu roubava, aquelas primeiras besteirinhas que eu fazia, você não me disciplinou. Eu sei que isso é uma história, não sei nem se é verdade, mas traz uma lição muito verdadeira sobre esses ensinos de Salomão. Então que nós, amigões, que você que me escuta possa ter equilíbrio e saiba lidar com situações onde eu e você precisamos corrigir os nossos filhos. Que Deus nos ajude, nos dê sabedoria. Contudo, Provérbio 29, ele encerra com um versículo assim que acalentou meu coração. Muitos buscam o favor do governante, mas a justiça vem do Senhor. Amigões, só existe uma segurança em um mundo injusto: confiar na justiça que vem do Senhor. Isso é o que nos conforta. E é aí que deve habitar o nosso coração, em meio ao mundo injusto. Que Deus nos ajude e amanhã tem mais. Valeu, amigões!